Gritaram: "Você não é médico!" Até que seu ato incrível transformou 100 vidas em 30 dias. Luana sempre sonhou em ser médica, mas no hospital onde trabalhava, era apenas uma enfermeira, uma sombra entre os grandes nomes da saúde. Todos a olhavam com desprezo, como se seu sonho fosse apenas uma ilusão. A pequena cidade de Ouro Preto tornou-se um cenário de batalhas internas, onde ela buscava forças para enfrentar o olhar crítico dos colegas e a desconfiança da comunidade. Em casa, cultivava um jardim singelo com sua mãe, um espaço que trazia memórias de infância e a esperança de um futuro melhor. Então, a tragédia chegou sem avisar. Um surto de uma doença rara atingiu a cidade e o hospital logo ficou sobrecarregado. As filas se estendiam como um rio de desesperança e Luana, com o coração na mão, assistia impotente ao sofrimento dos pacientes. Ela decidiu que não ia ficar parada. Motivada pelo amor por sua comunidade, reuniu amigos e antigos pacientes e lançou uma campanha para arrecadar recursos. O impacto foi imediato, mas a resposta não foi a esperada. "Você não é médica?" ecoavam as vozes, e Luana sentiu a frustração e a dor arranhar em sua alma. Sua determinação, contudo, não se deixava abalar. A cidade estava dividida. Uns a apoiavam, lembrando-se dos dias em que ela cuidou de suas famílias, enquanto outros a atacavam com palavras duras. "Você não pode fazer isso", diziam. Mas Luana sabia que seu esforço era maior do que um simples desejo de reconhecimento. Era vida, era carinho em forma de ação. Os mutirões de conscientização que organizou começaram a ganhar força, mas a resistência ainda era palpável, e cada olhar desconfiado a desafiava. Certa noite, uma menina de 8 anos foi internada na UTI. O desespero tomou conta quando Luana percebeu que as complicações se intensificavam, e o peito apertou. Mas uma voz suave de sua mãe ecoou em sua mente: "Você sempre foi forte, minha filha." Em um momento de coragem, Luana decidiu intervir. Em meio a todo o medo, ela utilizou seu conhecimento e começou a aplicar um procedimento. Seu coração disparava, e ela mal acreditava que estava fazendo aquilo, desafiando não só suas inseguranças, mas também os limites impostos pela sociedade. As horas se passaram como dia e noite, entre a sala de espera e os monitores bips constantes. Ela fez o que pôde, com a certeza de que, se a expectativa de vida da menininha dependia dela, não haveria volta. Então, como um milagre, a jovem paciente começou a reagir. O que poderia ter sido sua derrota se transformou em esperança para todos ao redor, e mesmo a resistência começou a se desfazer, transformando críticas em aplausos tímidos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Aos poucos, a comunidade começou a enxergar Luana como algo além de uma simples enfermeira. Ela não estava mais sozinha. Havia um movimento crescente de apoio e reconhecimento, mas o caminho ainda era longo. Enquanto o hospital vibrava no caos da crise, ela sabia que o dilema que enfrentava não era apenas sobre salvar vidas, mas sobre como seu ato poderia mudar a percepção de seu papel. Então, enquanto as câmeras da imprensa chegavam, Luana se viu diante de um novo dilema. Seria finalmente reconhecida ou as barreiras sociais e preconceitos ainda a manteriam refém de um sonho não realizado? A emoção a consumia, e uma nova jornada, cheia de perguntas e desafios, estava prestes a começar. Luana sentiu a pressão aumentar à medida que as câmeras se aproximavam.
Alguns jornalistas a olhavam com curiosidade, enquanto outros preparavam perguntas afiados como facas. O tempo parecia ter congelado, e a pequena sala do hospital, antes tão familiar, agora se tornava um palco. O microfone estava ao seu lado, esperando por suas palavras. A repórter que estava à frente tinha um olhar intenso, como se visse diretamente sua alma. Luana, como você se sente sendo vista como uma heroína? Ela perguntou, com a voz cheia de expectativa. Era sua chance. A enfermeira mordeu o lábio, sentindo o calor subir. A verdade era que Luana não se via como heroína, mas sim como alguém que estava fazendo o que achava certo. Com um gesto, afastou o cabelo do rosto e respondeu. Eu só quero ajudar minha comunidade, fazer a diferença na vida das pessoas. Todas as vidas valem a pena. Um murmúrio de aprovação passou pela sala. Aquela frase parecia ressoar em corações que antes a desprezavam. Mesmo com toda a insegurança, a verdade em sua voz foi como vitamina, alimentando as esperanças dela e dos presentes. A cada dia, Luana se tornava mais do que uma enfermeira. Ela se tornava um símbolo de resistência, amor e coragem. Mas nem todos estavam prontos para aceitar essa mudança. Naquele mesmo dia, um grupo de médicos, conhecido por seu prestígio, organizou uma reunião para discutir a situação. A ideia de uma enfermeira usurpando o papel de um médico ainda provocava fúria em alguns. Um homem com um terno frio como o seu olhar levantou-se e questionou. E se o que você fez der errado? Seu ato de coragem pode ter custado vidas. Você não é treinada para isso. Aquelas palavras feriram Luana como uma lâmina. Ela já esperava resistência, mas o ataque era direto e implacável. Quase instantaneamente, seu coração despencou. Contudo, em vez de recuar, ela permaneceu firme, lembrando-se da menininha que havia salvado. Quão longe ela tinha chegado desde que decidiu lutar. Eu me preparei a vida toda para isso. Cada dia, enquanto cuidava de pacientes, eu aprendi com os meus erros e acertos. É verdade que não sou médica, mas não deixei que isso me parasse de fazer o que é certo, respondeu Luana, a voz vibrante e determinada. Sua sinceridade parecia acalmar algumas tensões na sala. Mas a uma plateia cética, a verdade não é suficiente. Em casa e em meio às flores de seu pequeno jardim, Luana questionava tudo. Será que conseguiria continuar essa luta? O apoio crescia, mas o preconceito também. Uma nova onda de desafios começava a surgir e a pressão emocional a deixava à beira de um colapso. As semanas se passaram e o surto de doença na cidade, depois de abalar vidas, ainda deixava suas marcas. A comunidade começou a se unir, mas com cada ato de coragem, Luana notava novos sinais de dúvida nos olhares ao seu redor. O apoio que buscava era como um fio de esperança, delicado e facilmente rompido. Quando o telefone tocou, Luana estava em casa, plantando novas sementes com a luz da tarde. Era a repórter pedindo uma nova entrevista. A sua história agora é conhecida, Luana. O que você tem a dizer sobre o seu futuro? Perguntou ela, o tom de expectativa evidente. Um nó se formou em sua garganta. O futuro... Essa palavra ecoou como uma bomba em sua mente. O que realmente viria a seguir? Luana respirou fundo, sentindo as flores ao seu redor. Era hora de decidir seu próximo passo. Afinal, quando a luta é pela vida, como pode uma mulher se retirar da cena? Ela fechou os olhos, pensando em todas as vidas que poderia ainda transformar. E o que ela não sabia era que um entrave maior estava a caminho. Um acontecimento que mudaria o jogo novamente e testaria suas convicções de maneira que ela jamais poderia imaginar. Luana estava sentada na mesa da cozinha, o telefone ainda quente em sua mão, quando decidiu que era hora de agir. A repórter havia deixado claro que sua história havia alcançado novos públicos e que muitas pessoas estavam contando com ela. Elas queriam saber se Luana tinha um plano, se estava disposta a continuar lutando.
E, embora houvesse um medo latente em seu peito, ela também sentia uma onda de coragem crescer dentro de si. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre a cidade, Luana não conseguiu dormir. A cada pensamento que surgia em sua mente, a imagem das vidas que ela poderia mudar se tornava mais clara. O que começara como um ato de amor e compaixão, agora se transformava em um chamado. Ela não queria mais apenas ajudar. Luana queria ser a voz de quem não tinha ninguém para defendê-los. Na manhã seguinte, tomou a decisão. Caminhou até a escola onde trabalhava como enfermeira, determinada a organizar uma campanha de conscientização na comunidade. Ela se lembrava das palavras do homem de terno, as dúvidas que ele plantou em sua mente, e estava pronta para mudá-las. Mostrar que o cuidado vai além de títulos, que a verdadeira medicina é feita de empatia. A primeira fase de seu plano seria uma reunião com membros da comunidade para explicar suas intenções e pedir apoio. Assim que chegou, encontrando o salão mal iluminado e as cadeiras enfileiradas, Luana percebeu que alguns olhares estavam fixos nela, mas não eram de dúvida. Eram de curiosidade, de esperança. Ao lado de sua amiga Clara, uma professora que sempre a apoiou, Luana respirou fundo e começou a falar. Estamos enfrentando um momento difícil, mas juntos podemos criar uma rede de apoio incrível. Quero que cada um de vocês saiba que, inspirado por cada vida que salvamos, e que podemos fazer mais. Eu quero ajuda para cuidar do próximo, para cada pessoa que precisa de nós. Mesmo que não sejamos médicos, precisamos contar um com o outro. O murmúrio de vozes tímidas lentamente foi se transformando em uma onda de aplausos. Luana não poderia acreditar no que estava acontecendo. As pessoas se levantaram, algumas até chorando, e deram testemunhos de como ela havia tocado suas vidas. Um casal antigo, cuja filha Luana havia tratado, levantou a mão e compartilhou que a coragem dela havia lhes dado força para seguir em frente. Aqueles momentos de vulnerabilidade e gratidão eram como combustível para seu coração. Com o apoio da comunidade crescendo, Luana organizou a primeira feira de saúde e solidariedade. O evento ofereceria exames gratuitos, palestras educativas e um espaço para mães trocarem experiências. Ela sabia que cada pequeno gesto poderia fazer a diferença e a energia no ar estava repleta de esperança. Mas enquanto o dia chegava mais perto, uma mensagem inesperada apareceu em seu celular. Era do hospital, agendando uma reunião de emergência. Luana sentiu um frio na barriga. As palavras dela ecoaram na mente. O que viria a seguir? Seu coração disparou com a possibilidade de que aquela reunião poderia ser um retorno ao mesmo lugar sombrio que tentava fugir. A incerteza que ela pensava ter deixado para trás. A luz da tarde entrava pela janela enquanto recordava o que tinha construído até ali. Ela teve que decidir. Seria uma nova batalha que estava por vir, e Luana não pretendia se deixar abalar. Seria o momento de gritar mais forte do que nunca, mostrando que ela não apenas desafiaria o sistema, mas também o prevaleceria. No fundo, ela sabia que o futuro dela e da comunidade estava mais entrelaçado do que nunca. E agora, com desafios novos à vista, ela tinha uma pergunta que a acompanhava. Até onde ela iria para garantir essa transformação? Luana estava na sala de espera do hospital, a mensagem do agendamento pesando como uma âncora no peito. O ambiente estava formal demais. As paredes brancas refletindo a tensão que ela sentia. Cada vez que a porta se abria, seu estômago embrulhava, como se a próxima pessoa a entrar fosse trazer uma notícia devastadora. Ela olhava em volta e via rostos conhecidos, colegas de trabalho, todos tão preocupados quanto ela.
Quando finalmente a chamaram, Luana respirou fundo, tentando transparecer uma confiança que ela nem sabia se tinha. A sala estava repleta de médicos e gestores, todos com expressões sérias. Assim que se acomodou, o diretor médico limpou a garganta e começou. Luana, agradecemos sua presença. Precisamos discutir o impacto que sua campanha está tendo. As palavras dele soaram como uma lâmina de duas faces. Enquanto alguns mencionavam o aumento no número de atendimentos e a movimentação nas redes sociais, Luana sentia seu coração se acelerar. Por outro lado, havia um tom de crítica que ela não estava esperando. Um dos médicos mais assediados pela burocracia disse com um ar de superioridade: "É admirável, mas você entende que isso não é responsabilidade de uma enfermeira, certo? Precisamos de médicos e procedimentos adequados." Aquelas palavras a cortaram. "Não sou médica, mas isso não significa que eu não possa ajudar. Cuidar não é só uma questão de diplomas, é sobre ações." A indignação fez sua voz ecoar na sala e os olhares se tornaram mais intensos. A decepção e o desejo de mudança se misturaram em seu peito. "Luana", começou Clara, que estava presente como testemunha, notando a tensão aumentar. "Nosso foco deve ser a colaboração entre todos. Precisamos destacar o valor que ações empáticas têm para a saúde da comunidade." Essa frase fez com que as pessoas na sala começassem a murmurar. Algumas cabeças assentiram, mas outras estavam incrédulas. "Eu não vou desistir", Luana afirmou com firmeza, interrompendo a discussão. "A Feira de Saúde e Solidariedade já está programada. Estarei lá para responder suas perguntas e, com ou sem apoio, faremos isso acontecer." A sala parecia tensa, e por um momento, Luana sentiu que poderia ser empurrada de volta ao silêncio. Mas em vez disso, uma onda de determinação começou a crescer entre seus colegas. Um médico mais jovem, que não a conhecia bem, levantou a mão e disse: "Eu quero me unir a você. Deixe-me ajudar com as palestras sobre saúde. Podemos mostrar a importância de cada função nessa rede." A batalha foi real, e embora as palavras do diretor a magoassem, Luana viu que a semente da mudança começava a brotar. Mais vozes se levantaram. Menos de 10 minutos depois, um grupo de profissionais ofereceu apoio para tornar a feira ainda mais inclusiva, prometendo compartilhar conhecimentos e experiências. Luana saiu da sala sentindo-se diferente. Ela havia desafiado a norma e, mesmo sem um título, havia conseguido algo importantíssimo: aliados. Dentro dela, a chama da mudança estava mais viva do que nunca. A resistência sentida ao início da reunião agora se transformava em uma força que pulsava dentro dela, pronta para ser catalisadora de algo maior. Enquanto caminhava para fora do hospital, com o peso no peito se dissipando, sua mente estava em ebulição. Agora era hora de fazer um plano mais sólido. A Feira de Saúde e Solidariedade seria o palco para mostrar que, colaborando, poderiam ir além. Mas havia algo que ainda a preocupava. Uma sombra de dúvida que fazia perguntas ecoar em sua mente. E se aquilo que eles realmente queriam era calar sua voz? Assim, ao olhar para o horizonte da cidade, Luana decidiu que tinha que se preparar. Não era apenas uma questão de promover saúde, era uma batalha por legitimidade e reconhecimento. Ela sabia que tinha que arranjar um jeito de fazer sua voz ser ouvida. E tinha que fazer isso rápido. O tempo estava se esgotando. E se houvesse uma maneira de eles perceberem que um coração bem intencionado podia ser tão eficaz quanto um título? Mas será que ela conseguiria alcançar isso antes que ela mesma se tornasse uma voz entre tantos? Luana estava em casa, cercada pelo silêncio que a sua mente insistia em quebrar com dúvidas. Depois do tumulto da reunião, tudo parecia tão intenso e confuso. As palavras do diretor ainda estavam frescas, como se tivessem sido marcadas na sua pele. Ela era apenas uma enfermeira, mas a paixão pela saúde da comunidade pulsava em seu coração. Insistir em sua ideia valia a pena,
e a Feira de Saúde e Solidariedade estava a caminho. Com as páginas do seu bloco de anotações abertas à sua frente, ela começou a rabiscar ideias, tentava organizar seus pensamentos e planejar as atividades da feira. Entre uma frase e outra, o celular vibrou. Era Clara, propondo uma reunião no dia seguinte. Precisamos nos unir e pensar no que podemos fazer. Você não está sozinha nessa, Luana. A mensagem trazia um alívio momentâneo e um sorriso involuntário ao seu rosto. As horas seguintes passaram em meio à expectativa. Luana sonhou com crianças correndo, mães sorrindo e os rostos dos adultos se iluminando ao receber orientações úteis. Mas, por trás disso, a insegurança a alcançava, como um sussurro que insistia em lembrar que nem todos estavam a favor dela. Aquela voz que duvidava de sua capacidade não a deixava em paz. No dia seguinte, Luana e Clara se encontraram em uma cafeteria próxima ao hospital. A fumaça do café pairava no ar, e a luz do sol entrava pela janela, esquentando o ambiente. Clara a cumprimentou com um abraço apertado. Você está pronta para isso? Vamos arrasar! Sua confiança era contagiante e Luana respirou fundo, sentindo a energia positiva. Durante a conversa, começaram a destacar as prioridades da feira. Que palestras seriam mais atraentes? Quais especialistas poderiam se juntar a elas? Ao longo da discussão, Luana viu-se cada vez mais animada. A inquietação era substituída pelas ideias fervilhantes que surgiam a cada segundo, e a certeza de que havia um propósito maior começava a tomar forma. Mas ainda assim havia a sombra do medo. E se tudo desse errado? E se o esforço fosse em vão? Essas perguntas teimavam em aparecer, mas Luana sabia que nada do que ela estava fazendo agora poderia ser considerado um waste. A determinação renovada pulsava em suas veias. Uma voz dentro dela clamava para ficar firme e seguir adiante. Quando a reunião chegou ao fim, elas decidiram que precisavam buscar apoio de outros profissionais. Juntas, traçaram uma lista de médicos, nutricionistas e psicólogos que poderiam contribuir para a feira. Se conseguirmos uni-los, fortaleceremos nossa capacidade de fazer a diferença, Clara disse com convicção. Com a missão traçada, Luana se despediu de Clara e voltou para casa, seu coração batendo acelerado, como se cada batida carregasse não só suas esperanças, mas também o peso da responsabilidade que havia assumido. Assim que fechou a porta, sentiu que havia um novo fôlego dentro dela, uma onda de coragem a impulsionando. Conforme ela se preparava para dormir, as ideias a mantinham acordada, mas o que a fazia estremecer de verdade era a incerteza sobre a receptividade dos médicos. Será que eles entenderiam a importância de sua visão ou continuariam a considerar sua abordagem um mero capricho? No próximo dia, com passos firmes, Luana decidiu que as respostas precisavam vir à tona. Se eram seus olhos apaixonados por mudança que a guiavam, então teria que compartilhar isso com todos de uma vez. Contudo, acima de tudo, estava ciente de que, sem o apoio necessário, seu sonho poderia ficar apenas nas páginas de seu caderno. E à medida que o sol nascia no horizonte, Luana imaginou que cada segundo que passava a levava mais longe da dúvida e mais perto da realização. Mas, no fundo do seu coração, um lembrete gritava: e se ela não tivesse tempo suficiente para unir aqueles que podiam fazer a diferença? Assim, aquela manhã marcada por sutis raios de esperança tornava-se também uma corrida contra o tempo. As primeiras luzes do dia atravessavam a janela, tingindo o quarto de Luana com tons quentes. Após uma noite mal dormida, onde os pensamentos se aglomeravam como nuvens pesadas, ela se levantou decidida. O café ainda estava vaporizando hoje, mas fez questão de preparar uma xícara forte. Sabia que precisava de toda a energia possível para o que estava por vir.
Com a lista de contatos que Clara havia ajudado a elaborar em mãos, Luana partiu para o trabalho. A expectativa crescia enquanto ela se aproximava do hospital. Cada passo parecia mais firme e, ao mesmo tempo, carregava um peso considerável. A ideia da feira pulsava em seu peito como um coração ansioso, mas, ao mesmo tempo, os ecos das dúvidas ainda dançavam em sua mente. Ela sabia que, ao conversar com seus colegas, teria que apresentar sua visão de forma clara e convincente. No fundo, no entanto, uma voz sussurrava que não eram apenas suas palavras que estavam em jogo. Era a sua posição como enfermeira, alguém que, apesar de ter as melhores intenções, ainda seria questionada. Você não é médico. Era isso que seus críticos dirão, não tinha dúvidas. No corredor do hospital, Luana avistou o Dr. Silva, um especialista respeitado na área de saúde pública. Ela hesitou por um instante, mas lembrou-se do propósito. Aproxime-se, é agora ou nunca. O coração acelerado, Luana foi até ele, um sorriso nervoso nos lábios. Dr. Silva, você tem um momento? Ele olhou surpreso, mas assentiu. Claro, Luana. O que você precisa? Estou organizando uma feira de saúde e solidariedade. Enquanto falava, olhava nos olhos dele, tentando transmitir a paixão que ardia em seu peito. Falou sobre a ideia, a importância de unir os profissionais de saúde e a necessidade da comunidade. Ao fim, uma expectativa palpável pairou entre eles. É uma proposta interessante, ele começou, mas Luana percebeu a hesitação na voz do médico. A questão é, você acha que realmente vai conseguir engajar outros? A frase a atingiu como um golpe e a insegurança emergiu como um fantasma à espreita. Mas lembrou-se do apoio de Clara, do brilho nos olhos das pessoas que ela queria ajudar. Respira fundo, Luana. Este é o momento em que você precisa mostrar a força que tem. Sei que não sou médica, mas a saúde é uma questão que toca a todos nós. E eu sou uma parte ativada desse sistema com as minhas experiências. Podemos fazer a diferença juntos. O entusiasmo na sua voz era genuíno, e ao ver o semblante de Dr. Silva suavizar, ela sentiu uma onda de esperança. Após ouvir sua proposta, o médico já começava a considerar com mais seriedade. Vou apoiar você, Luana. Isso pode realmente ajudar muitas pessoas. O coração dela saltou de alegria, um pequeno triunfo, mas um passo à frente. No entanto, o caminho não seria linear. Outros profissionais que Luana teve coragem de abordar não teriam a mesma resposta. Ao longo do dia, ela encontrou críticas. Você, uma enfermeira falando sobre saúde pública? E isso é responsabilidade de quem estudou anos para isso. Mas em cada recusa, Luana também viu um incentivo. A cada não, a sua determinação crescia. A mudança não virá sozinha e eu vou fazer barulho. Naquela noite, ao voltar para casa, Luana parou um momento antes de entrar. Olhou para o céu, que começava a se encher de estrelas, e sentiu um misto de desafios e esperança. Já havia conseguido conquistar um aliado, mas a batalha estava apenas começando. Ela já tinha deflagrado uma guerra não só pela saúde, mas para mostrar que mudanças poderiam ser geradas por qualquer pessoa inspirada por um sonho. E no fundo de seu ser, uma voz ressoava. Se você tem um sonho, lute por ele. E enquanto um novo dia despontava no horizonte, Luana não podia ignorar a sensação de que algo muito grande estava a caminho. O desafio da Feira de Saúde e Solidariedade ainda estava longe de ser vencido, e uma sombra de incerteza passava por seu coração. Como ela se viraria com a resistência que ainda estava por vir? O dia seguinte começou com uma intensidade inesperada. Luana acordou antes do sol, os pensamentos fervilhando em sua mente como um motor prestes a pegar no tranco. O café, mais quente e reconfortante do que nunca, era o combustível que ela precisava. A merecida sensação de realização ainda ecoava sobre o apoio que conseguiu de Dr. Silva.
mas a ansiedade se misturava ao desejo ardente de fazer algo grandioso acontecer. Com o coração pulsando na velocidade da luz, Luana se dirigiu ao hospital mais animada do que nunca. Precisava fazer mais contatos, não só para alavancar a feira, mas para convidar as pessoas a se juntarem a ela nessa empreitada. Cada sala, cada corredor, podia ser um novo espaço para sua mensagem ecoar. Assim que chegou, encontrou Clara aguardando-a em sua mesa, os olhos brilhando como sempre. "E aí, guerreira? Como foram as coisas ontem?" Algumas respostas positivas, Luana começou, mas logo sentiu que havia mais a compartilhar. E outras nem tanto. Mas isso só me deixou mais determinada. Clara sorriu, sabendo que o fogo dentro da amiga era inextinguível. "Vamos atrás do que dá certo. Você precisa de mais aliados, isso é certo." Decidiram então planejar uma pequena apresentação para os funcionários do hospital. Um encontro informal, mas que poderia despertar a curiosidade de outros profissionais. O dia foi se desenrolando e logo Luana se viu diante de um grupo. O nervosismo estava lá, mas era diferente da primeira vez. A confiança que ganhou a tornava mais forte. "Obrigado por virem", começou Luana, a voz firme, mas o coração disparado. "Hoje estou aqui para falar sobre a Feira de Saúde e Solidariedade, um projeto que pode mudar vidas e unir a nossa comunidade." Enquanto falava, observava as reações das pessoas. Algumas olhavam intrigadas, outras pareciam céticas. Sentiu o ar pesado, como se cada palavra precisasse ser escolhida com cuidado. Ao terminar a apresentação, um silêncio pairou. Mas então, um colega, um médico mais experiente e que sempre foi crítico dela na equipe, levantou-se. "Luana, você realmente acha que pode liderar algo assim? Você não é médica. Que autoridade você tem para falar sobre saúde pública?" A sala ficou em silêncio. O coração dela afundou, como se tivesse levado um golpe. A certeza de que haveria resistência não a preparava para a intensidade do momento. Mas, em vez de se encolher, uma centelha de determinação acendeu. "Eu posso não ser médica, mas sou uma enfermeira que vive e respira essas questões todos os dias. Eu vejo as necessidades da comunidade. Isso é um problema coletivo, e é assim que precisamos encarar. A saúde não é apenas um negócio de médicos." A confiança na voz de Luana parecia atravessar a sala. As pessoas começaram a trocar olhares. Algumas expressões de dúvida começaram a dar espaço a uma curiosidade genuína. "Ela está certa", disse Clara, quebrando o silêncio. "A saúde é uma responsabilidade de todos nós, independente de onde estamos." "É isso, nós podemos fazer juntos", Luana concluiu, o fervor ainda ardendo. O espírito de união estava no ar. Após a reunião, alguns colegas se aproximaram já fazendo perguntas sobre como poderiam ajudar. O frio na barriga de Luana virou vibrações de otimismo. Mas quando ela achava que tudo havia se encaixado, um novo desafio surgiu. Um telegrama chegou ao hospital. Um grupo de empresários que poderia financiar a feira ameaçou retirar o apoio a um projeto que não tivesse um médico à frente. Como Luana enfrentaria essa nova onda de obstáculos? Sua visão estava à beira de ser arruinada, mas em seu coração uma pergunta queimava. Ela conseguiria transformar seu sonho em realidade, mesmo em meio à adversidade? Luana sentiu um nó se formar em sua garganta ao ler o telegrama. Era como se, de repente, o sol que iluminava sua determinação tivesse sido ofuscado por nuvens pesadas. A angústia ameaçava tomar conta, mas ela respirou fundo, lembrando-se das vozes que a apoiaram na reunião. Clara, os colegas que começaram a se mobilizar, aqueles rostos não podiam ser desapontados. Ela se reuniu com Clara no final do dia, e os dois sentaram-se em um lugar reservado do hospital. O ambiente estava tranquilo, mas a tensão era palpável. "A situação com os empresários é complicada. Como vamos contornar isso?" Luana perguntou angustiada. Clara franziu o senho, pensativa.
Precisamos de um médico que entre na sua ideia, alguém que veja o valor que você traz. Se não, vão usar isso contra a gente. Luana sentiu o peso da frustração. Qualquer um poderia enxergar a importância de seu projeto. Mas por que precisa ser um médico? Eu estou em contato direto com a comunidade. Eu entendo suas dores, disse, a voz cheia de emoção. Clara se inclinou para frente e segurou a mão da amiga, como se quisesse transmitir força. Eu sei que você é a melhor pessoa para liderar isso, Luana, mas precisamos de um aliado, alguém respeitado. Talvez Dr. Silva possa ajudar. A menção do Dr. Silva foi como um toque num botão. Luana lembrou-se de quando ele a apoiou, e seu desejo por mudanças que ela sentia se acendeu novamente. Talvez ele possa ser a ponte que precisamos, murmurou Luana, já traçando um plano em sua mente. Naquela tarde, Luana encontrou um espaço de tranquilidade na varanda do hospital. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa. Ela sentou-se, refletindo sobre a jornada que a levou até ali. Sentia que sua missão era maior que qualquer obstáculo e que cada pequeno passo valia a pena. A fome por transformação pulsava dentro dela. No dia seguinte, Luana chegou ao consultório de Dr. Silva com uma determinação renovada. Ele estava em mais um de seus turnos, mas a animação nos olhos de Luana não passou despercebida. Dr. Silva, preciso da sua ajuda, começou ela, explicando a situação do telegrama. A Feira de Saúde e Solidariedade precisa do seu apoio. Precisamos que você seja a nossa voz entre os empresários. Ele a ouviu atentamente, mas havia um brilho de preocupação no rosto dele. Luana, eu admiro seu esforço, mas esse é um passo grande. Você realmente acredita que conseguiríamos algo sem um respaldo formal? Sim, Dr. Silva, juntos podemos mostrar a eles o impacto que a feira pode ter. As pessoas merecem essa oportunidade. O gosto de transformação pode começar em nossas mãos hoje. A paixão de Luana era contagiante e Dr. Silva se viu refletindo sobre as realidades que ela estava tão claramente apresentando. Eu não sei se isso vai funcionar, mas definitivamente vou te apoiar. O que vou precisar de você é um plano sólido. Podemos reunir uma equipe médica que esteja disposta a se juntar a você. Uma onda de alívio a invadiu. A primeira barreira havia sido atravessada. Entusiasmada, Luana sentiu seu coração acelerar. Ela sorriu em meio à tempestade que ainda se aproximava. Com o Dr. Silva ao seu lado, havia um fio de esperança se entrelaçando com a força dela. Mas não tudo estava definido. Enquanto Luana e Dr. Silva planejavam o próximo passo, a sombra das dúvidas ainda pairava. Seria o suficiente? A Assembleia Geral do hospital se aproximava e decisões importantes seriam tomadas. Poderiam eles realmente mudar o destino da feira antes de tudo desmoronar? Como será que Luana vai enfrentar essa nova batalha diante de tantos desafios? A batalha estava apenas começando, e o que estava em jogo era muito mais do que ela havia imaginado. Luana não conseguia esquecer as palavras de Dr. Silva. O plano que eles haviam traçado ainda era uma semente. Mas como fazer isso florescer? Era um desafio e tanto, especialmente diante da iminente Assembleia Geral. Nos dias que se seguiram, Luana mergulhou de cabeça no trabalho. Ela começou a reunir informações sobre a feira, coletando relatos de experiências passadas, estatísticas de saúde e depoimentos das comunidades que já haviam sido impactadas por iniciativas semelhantes. A cada novo dado que ela encontrava, sentia-se mais forte, mais determinada. Eram histórias de resiliência, de superações que culpavam a negligência e clamavam por mudanças. Certa manhã, enquanto revisava suas anotações em um café perto do hospital, ela viu Clara se aproximar. — Oi, Lu, como estão as coisas? — pergunta Clara, sentando-se à mesa. — Corridas, mas eu tenho um plano. Estou montando um dossiê para a Assembleia. Se eu conseguir provar o valor da nossa feira, talvez ganhemos o apoio que precisamos. Luana falou, seus olhos brilhando de esperança. Isso é ótimo.
Mas você já pensou em como irá convencer os empresários? Eles são céticos. A entonação de Clara era cautelosa, mas estava ali, ao lado da amiga, disposta a ajudar. Sim, junto com o dossiê, pensei em preparar uma apresentação, algo que mostre o impacto direto que a feira pode ter. Não é só uma ideia, é uma necessidade. A convicção nas palavras de Luana tornava a atmosfera carregada de expectativa. Clara sorriu. Você vai arrasar. Vou te ajudar a revisar. O tempo passava rapidamente. No dia da assembleia, Luana chegou ao hospital com um misto de ansiedade e coragem. O auditório estava cheio, vozes murmurantes preencheram o ar enquanto os médicos e diretores se acomodavam. Ela podia sentir a opressão do olhar de muitos, alguns questionadores, outros indiferentes. Ela se preparava para um combate não só com palavras, mas com a força de sua crença. Quando finalmente foi chamada ao palco, o coração dela batia como um tambor. Boa tarde a todos, sou Luana e venho hoje para falar sobre a Feira de Saúde e Solidariedade. Sua voz estava firme, mas em seu interior havia uma tempestade de emoções. Luana apresentou seus argumentos, apoiada por dados e histórias que já haviam tocado tantas vidas. Ela falava sobre a necessidade de um sistema de saúde mais acessível e humano, e lentamente um silêncio respeitoso tomou conta da sala. No entanto, ao final da apresentação, alguém levantou a mão. Luana, você não é médica. Como pode falar sobre a saúde e a necessidade dos pacientes? O tom era desafiador e, por um momento, o ar que ela respirava parecia se tornar pesado. Aquela era a voz da resistência. Luana sentiu os olhares se voltarem para ela. Tudo o que havia preparado parecia ter sido reduzido a uma única pergunta. Ela se lembrou de tudo pelo que lutava. Eu posso não ser uma médica, ela começou, a voz firme agora. Mas sou a voz da comunidade. Eu vivo e ouço suas dores e seus sonhos. Essa é a nossa chance de criarmos um espaço onde as vozes de todos sejam ouvidas. Uma onda de murmúrios percorreu o auditório. Algumas pessoas assentiam, outras continuavam céticas, mas algo tinha mudado. Enquanto Luana falava, ela sentiu que estava não apenas tentando convencê-los, mas também acendendo uma faísca de esperança. A coragem brotava ao seu redor, como se as paredes do auditório estivessem se mexendo junto com suas palavras. Ela sabia que a batalha estava longe de ser ganha, mas a conexão que ela havia criado mudou a dinâmica naquele espaço. Quando terminou, um aplauso tímido começou a surgir, crescendo rapidamente em intensidade. Mas o que aconteceria agora? Seria suficiente? As próximas palavras poderiam ser decisivas. A Assembleia estava prestes a decidir. E Luana sabia que com cada apoio que ela conquistasse, havia um mundo inteiro buscando ser transformado. E a sua luta estava apenas começando. O eco do seu chamado ainda reverberaria. Luana respirou fundo enquanto os aplausos ecoavam no auditório, mas sua mente estava um turbilhão. Aquela era apenas uma vitória parcial. O grande desafio ainda estava por vir. Com o coração acelerado, ela preparou-se para o que vinha a seguir. As vozes ao seu redor misturavam-se em murmúrios de apoio e dúvida, mas ela sabia que precisava se manter firme. O presidente do hospital, um homem de cabelos brancos e expressão séria, se levantou. Seus olhos vasculharam a sala, e Luana sentiu o peso de seu olhar. Luana, reconhecemos sua paixão e a importância do que colocou em pauta. Porém, precisamos de estrutura. A comunidade precisa de médicos com formação para implementar mudanças. Aquelas palavras foram como um balde de água fria. A dúvida ressoava dentro dela. Mas naquele momento, Luana decidiu usar a pressão a seu favor. Compreendo a preocupação, mas essa é a nossa chance de mostrar que a saúde não é só responsabilidade dos médicos.
Juntos, podemos criar um espaço onde a empatia e o cuidado caminhem lado a lado. A Feira de Saúde e Solidariedade será o primeiro passo para isso. A sala se encheu de murmúrios. Ela podia perceber que alguns já começavam a mudar de ideia. E se fizermos uma proposta conjunta? Luana continuou. Um comitê que inclua enfermeiros, médicos e a comunidade. Dessa forma, podemos desenvolver um plano mais robusto, que una todos os saberes e experiências. Algumas cabeças começaram a assentir. Era um sinal de que aquilo estava abrindo novas possibilidades. O presidente do hospital olhou ao seu redor. Se formos nessa direção, aceito a proposta. Precisamos dos dados que você coletou. Vamos organizar uma reunião formada por esses grupos. Um alívio tomou conta de Luana, mas ela também sabia que o caminho não seria fácil. Cada vitória exigiria mais luta. Assim que a assembleia chegou ao fim e as pessoas começaram a se dispersar, muitos vieram parabenizá-la. Clara foi a primeira com os olhos brilhando. Você arrasou. O que você disse fez com que as pessoas pensassem diferente. Mas ainda tenho tanto a fazer. Luana respondeu, sentindo a responsabilidade voltar a pegar seu coração. Agora temos que mostrar a eles que isso vai funcionar na prática. Os dias seguintes foram intensos. Luana se reuniu com os médicos que se dispuseram a integrar a equipe, conversou com líderes comunitários e começou a estruturar a Feira de Saúde e Solidariedade. As conversas com os empresários também foram retomadas. E, para sua surpresa, muitos mostraram-se dispostos a apoiar a iniciativa. No dia do evento, o sol brilhava intensamente sobre Ouro Preto. Luana estava nervosa, mas a excitação e a expectativa a impulsionavam. Barracas estavam montadas, informações sobre saúde estavam disponibilizadas e a comunidade começava a se reunir, trazendo a família e amigos. Visualizando tudo o que havia construído, Luana sentiu a emoção apertar seu peito. Cada sorriso, enquanto ela conversava com os participantes, cada palavra de apoio de um médico que oferecia consulta na feira, tudo confirmava que ela estava trabalhando em algo transformador. Durante a feira, uma senhora se aproximou dela e disse: "Você não é médica, mas seu coração fala mais alto que muitos que são. Você fez isso acontecer." Aquelas palavras tocaram Luana profundamente. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Era isso que ela sempre quis. O reconhecimento não precisaria vir de um título, mas da transformação que estava gerando na sua comunidade. O espaço pulsava de vida, e as palestras educativas estavam lotadas. Cada convidado que falava trazia conhecimento e esperança. E Luana via a comunidade se unindo em torno de um sonho que ela havia plantado. A saúde deixaria de ser um tema silenciado e se tornaria um grito de união. Quando a feira terminou, enquanto ajudava a desmontar os últimos estandes, Luana olhou para o céu e sentiu o calor do sol em seu rosto. Ela havia criado uma rede de apoio e acionado um movimento que estava apenas começando. Junto à sua equipe, ela percebeu que o maior presente que poderia receber eram as vidas mudadas, os olhares esperançosos de quem se viu amparado por um verdadeiro coletivo. E mesmo diante de novos desafios a chegarem, Luana sabia que agora carregava a força e a voz de uma comunidade inteira. Esse é apenas o começo, ela murmurou para si mesma, pulsando de novo vigor e certeza. Era hora de continuar a luta. Uma luta que era, acima de tudo, de amor e compaixão. E você, que acompanhou essa história, faz parte dessa transformação também. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe seu like agora para alimentar nosso algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem inspiradora. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.
Mostre seu apoio, porque apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de agir.